A neblina da manhã de 15 de outubro de 1917 cobre o bosque de Vincennes, nos arredores de Paris, como uma mortalha úmida e cinzenta. O mundo está em guerra há 3 anos sangrentos, e a lama das trincheiras parece ter contaminado a alma da Europa. Mas ali, diante de um pelotão de fuzilamento composto por 12 zuavos, soldados de elite da infantaria francesa, não está um general inimigo ou um sabotador sujo de pólvora. Está uma mulher. E ela não se veste para morrer, ela se veste para uma última apresentação. Margareta Zelle, mundialmente conhecida como Mata Hari, desce do carro militar com a dignidade de uma rainha a caminho do trono, não do túmulo. Ela usa um casaco de veludo azul debruado de pele, um chapéu de feltro tricorne que desafia a sobriedade do momento e suas melhores luvas de pelica. O cheiro de seu perfume, uma mistura rara e inebriante, combate o odor de terra molhada e medo que emana dos jovens soldados encarregados de matá-la. O oficial de justiça lê a sentença com voz trêmula, mas Mata Hari permanece imóvel, seus olhos escuros varrendo o cenário com uma calma que beira a insanidade. O advogado, um ex-amante que tentou de tudo para salvá-la, chora copiosamente. Ela se volta para ele, sorri suavemente e pede que se controle. Quando uma freira se aproxima para oferecer a venda para seus olhos, a mulher que seduziu ministros, generais e príncipes recusa com um gesto brusco de cabeça. Ela quer olhar a morte nos olhos. Ela quer ver os homens que vão tirar sua vida. O silêncio no bosque é absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro alheio à tragédia humana. Os rifles são erguidos. O clique metálico das travas de segurança sendo destravadas ecoa como um trovão seco. O coração de cada testemunha bate no ritmo frenético de um relógio que está prestes a parar para sempre. Naquele instante congelado no tempo, a pergunta que assombra aquele campo não é se ela vai morrer. Isso é uma certeza burocrática. Mas quem exatamente está sendo executada? Seria ela a H-21, a espiã mestre que, segundo os promotores, causou a morte de 50.000 soldados aliados com suas informações vazadas aos alemães? Ou seria ela apenas uma cortesã decadente, uma bode expiatório conveniente para um exército francês desesperado por culpar alguém pelos seus próprios fracassos catastróficos no fronte? O oficial levanta o sabre. O ar se comprime. Mata Hari, em um último ato de desafio ou de amor, leva a mão aos lábios e sopra um beijo em direção aos seus algozes. O sabre desce. O estrondo simultâneo de 12 rifles rasga a manhã parisiense, e o corpo mais desejado da Belle Époque desaba na lama fria, levando consigo segredos que nem a autópsia poderia revelar. Paris, meses antes daquela execução, não era mais a cidade-luz. Era uma metrópole de sombras, sussurros e paranoia. A euforia do início da guerra, em 1914, havia evaporado, substituída por listas intermináveis de mortos nos jornais e racionamento de pão. O exército francês enfrentava motins, soldados se recusavam a marchar para o moedor de carne das ofensivas suicidas. O governo precisava desesperadamente de uma distração, de um culpado, de um rosto para o mal que não fosse incompetência de seus próprios generais. E quem melhor do que uma estrangeira? Uma mulher que dançava nua, que dormia com oficiais alemães e franceses indistintamente, que vivia no luxo enquanto o povo passava fome. Mata Hari era o alvo perfeito. Sua vida de glamour, hotéis 5 estrelas e viagens internacionais tornou-se, aos olhos da contra-inteligência, a prova de sua traição. Mas para entender como Margareta chegou a esse poste de execução, precisamos descascar as camadas de mito que ela mesma criou. Ela não nasceu em um templo sagrado na Índia, como dizia aos seus adoradores. Ela nasceu na Holanda, filha de um chapeleiro falido. Sua reinvenção foi uma necessidade de sobrevivência, uma fuga de um casamento abusivo e de uma realidade medíocre. Ela aprendeu cedo que os homens queriam fantasia, e ela lhes deu exatamente isso. No entanto, brincar com a fantasia em tempos de paz é arte, em tempos de guerra, é suicídio. A linha entre a cortesã que extrai segredos no travesseiro e a espiã que vende esses segredos por dinheiro tornou-se fatalmente tênue. Antes de entrarmos nos salões dourados e nos quartos escuros onde o destino de Mata Hari foi selado, eu quero saber quem está me acompanhando nesta investigação histórica. Comente aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo a este vídeo? É incrível ver como a história de uma mulher executada há mais de um século ainda conecta pessoas de tantos lugares diferentes. Escreva o nome da sua cidade nos comentários agora. O que vamos revelar a seguir não é apenas a biografia de uma dançarina, é o anatom de uma armadilha perfeita. Uma armadilha feita de tinta invisível, telegramas interceptados e a traição de homens que juraram amá-la. Prepare-se, pois a verdade sobre Mata Hari é muito mais estranha e cruel do que a lenda. A transformação de Margareta Zelle em Mata Hari não aconteceu da noite para o dia, foi forjada no fogo do sofrimento. Antes dos aplausos e das joias, houve a dor.
Casada jovem com o oficial alcoólatra e abusivo, Rudolf MacLeod, ela foi levada para as Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia. Lá, testemunhou a morte de seu filho pequeno, envenenado misteriosamente, uma tragédia que a marcou para sempre e matou qualquer resquício da jovem ingênua que ela fora. Fugindo da brutalidade do marido e da pobreza após o divórcio, ela chegou a Paris em 1903 sem dinheiro, mas com uma observação afiada. A sociedade parisiense estava entediada e sedenta pelo exótico. Ela não sabia dançar profissionalmente, mas sabia hipnotizar. Adotou o nome Mata-Hari, que em malaio significa olho do dia, ou sol, e criou uma persona. Ela dizia ser uma princesa javanesa iniciada nos ritos sagrados de Shiva. Mentira! Sim. Mas era mentira que Paris queria comprar. Sua estreia no Museu Guimet foi um terremoto cultural. Ela dançava quase nua, coberta apenas por joias e véus diáfanos que caíam estrategicamente, alegando que sua nudez era sagrada, não vulgar. A elite da Belle Époque caiu a seus pés. Reis, industriais e diplomatas faziam fila. Ela se tornou a mulher mais bem paga da Europa, vivendo em um turbilhão de champanhe e seda. Mas o tempo é o inimigo de toda beldade física. À medida que a juventude começava a desvanecer e dançarinas mais jovens imitavam seu estilo, as dívidas de Mata-Hari começaram a se acumular. Ela precisava manter o estilo de vida luxuoso que era sua única armadura contra o mundo. E então, em 1914, o mundo virou de cabeça para baixo. A guerra estourou. As fronteiras se fecharam. O palco de Mata-Hari estava prestes a se tornar um campo minado, e sua necessidade de dinheiro a tornaria vulnerável a propostas que, em tempos de paz, ela teria rido, mas que agora soavam como salvação. Com a Europa dividida por trincheiras, a cidadania holandesa de Mata-Hari era um passaporte valioso. Como cidadã de um país neutro, ela podia viajar livremente, cruzando linhas inimigas que soldados morriam tentando ultrapassar. Foi essa mobilidade que chamou a atenção dos predadores. Em 1915, em Haia, ela foi abordada por Karl Kremer, o cônsul honorário alemão. A oferta foi direta e tentadora, 20 mil francos, uma fortuna na época, em troca de informações que ela ouvisse em suas viagens a Paris. Para Mata-Hari, acostumada a receber presentes caros de homens em troca de sua companhia, aquilo parecia apenas mais uma transação. Ela aceitou o dinheiro. Mais tarde, ela alegaria que considerou aquilo um pagamento por peles que os alemães haviam confiscado dela no início da guerra. Na sua mente, ela estava apenas recuperando o que era seu. Na mente da inteligência alemã, ela acabará de se tornar a agente H-21. Ela recebeu frascos de tinta invisível, que jogou no mar assim que pode, tratando a espionagem como um jogo fútil. Mas o jogo tinha dois lados. Ao retornar a Paris, a atmosfera havia mudado. O luxo era suspeito. Estrangeiros eram vigiados. Mata-Hari, com sua arrogância habitual, não percebeu que a Scotland Yard e o Deutsche Bureau, inteligência francesa, já estavam monitorando seus movimentos. Ela se apaixonou perdidamente por um jovem capitão russo, Vadim Maslov, que servia ao exército francês. Maslov foi ferido gravemente e perdeu um olho. O amor de Mata-Hari por ele era obsessivo e desesperado. Ela queria casar, cuidar dele, mas precisava de dinheiro para sustentar a vida que planejavam. Foi esse amor que a levou diretamente à Cova dos Leões. Para obter uma autorização de visita ao hospital na zona de guerra, ela entrou no escritório do capitão Georges Ladoux, chefe da contra-espionagem francesa. Ladoux era um homem cínico, pressionado por seus superiores a apresentar resultados. Quando Mata-Hari, na sua ingenuidade fatal, ofereceu seus serviços à França para espionar os alemães, Ladoux viu não uma aliada, mas uma oportunidade perfeita para um jogo duplo mortal. Ladoux aceitou a oferta dela, prometendo uma quantia exorbitante se ela conseguisse segredos do alto comando alemão. Ele a enviou para a Espanha e depois para a Bélgica, mas não lhe deu dinheiro, nem instruções claras. Na verdade, Ladoux já suspeitava que ela fosse H-21 e a estava enviando para uma armadilha, esperando que ela cometesse um erro e se denunciasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Em Madrid, frequentando círculos diplomáticos, ela se envolveu com o adido militar alemão, Major Arnaud Calle. Tentando impressioná-lo para obter informações para os franceses, e assim ganhar o dinheiro para seu amante russo, ela acabou revelando fofocas e movimentações militares que ouvirá em Paris. Calle, percebendo que ela era uma agente dupla inepta ou meramente uma oportunista, decidiu queimá-la. Ele enviou um telegrama para Berlim detalhando as atividades da agente H-21. O detalhe crucial: ele usou um código que ele sabia que os franceses já haviam quebrado. Foi a sentença de morte perfeita, transmitida via ondas de rádio.
As estações de escuta na Torre Eiffel interceptaram a mensagem. O telegrama descrevia H-21 com detalhes que só poderiam se referir a Matari, a viagem a Madrid, os contatos, os valores recebidos. Para a inteligência francesa, não importava se Cale estava mentindo ou se Matari era ineficaz. Eles tinham um documento, uma prova tangível de que a famosa dançarina estava na folha de pagamento do inimigo. Ladaux tinha o que precisava. O laço estava pronto. Matari voltou a Paris cheia de esperanças, esperando receber seu pagamento de Ladaux e reencontrar seu amado Maslow. Em vez disso, na manhã de 13 de fevereiro de 1917, a porta do seu quarto no luxuoso Hotel Plaza Athénée foi esmurrada. Não era o serviço de quarto trazendo café e croissants. Era o comissário Priole, com um mandado de prisão. A dança havia acabado. Levada para a prisão de Saint-Lazare, um lugar imundo conhecido por abrigar prostitutas e ladras, Matari foi jogada em uma cela úmida, infestada de ratos e piolhos. O choque foi brutal. De lençóis de seda para colchões de palha podre. Mas sua maior tortura não era física, era a solidão. Ela foi isolada do mundo, proibida de receber visitas, exceto de seu advogado idoso e de um homem, o capitão Pierre Bouchardon, o magistrado instrutor encarregado de interrogá-la. Bouchardon não era um homem, era uma máquina burocrática de destruição. Ele a visitava dia após dia, não para buscar a verdade, mas para confirmar a culpa. Ele dissecava cada aspecto de sua vida, transformando seus amantes em cúmplices, seus presentes em pagamentos de traição, suas viagens em missões de espionagem. Durante os meses de interrogatório, Matari oscilou entre a arrogância de uma diva e o desespero de uma mulher encurralada. Ela admitiu ter aceitado o dinheiro dos alemães, sim, mas insistiu veementemente que nunca lhes dera nada de valor. Uma cortesã, eu admito. Uma espiã, jamais. Ela gritava. Ela acreditava piamente que seus amigos influentes a salvariam. Onde estavam os generais que bebiam em seu sapato? Onde estavam os ministros que juravam amor eterno? Todos desapareceram. Ninguém queria ser associado a uma traidora em potencial no momento em que a França fuzilava amotinados. Até mesmo Vadim Maslow, o amor de sua vida, a abandonou, descrevendo-a às autoridades como uma mulher aventureira que ele nunca levou a sério. Essa traição final quebrou o espírito de Margareta mais do que qualquer tortura física. O julgamento, realizado em julho de 1917, foi uma farsa a portas fechadas. Não havia júri popular, apenas um tribunal militar composto por homens velhos endurecidos pela guerra, que viam nela a encarnação de todos os vícios que, segundo eles, enfraqueciam a nação francesa. O promotor, André Morne, foi impiedoso. Ele a pintou como uma Salomé moderna, uma predadora sexual que sugava a vitalidade dos soldados franceses e vendia seus segredos. O mal que esta mulher fez é inacreditável, trovejou ele, sem apresentar uma única prova concreta de um segredo específico que ela tivesse roubado e que tivesse resultado em mortes. A acusação baseava-se inteiramente nos telegramas interceptados, que poderiam ter sido forjados ou manipulados pelos alemães para se livrar dela, e na moralidade duvidosa de sua vida pessoal. Matari tentou se defender, usando sua eloquência e charme, mas o tribunal era surdo. Eles não estavam julgando uma pessoa, estavam exorcizando um demônio. O veredito levou menos de 1 hora para ser decidido, culpada em todas as 8 acusações. A sentença, morte. Quando ouviu a palavra morte, ela desmaiou. Não podia acreditar que a França, o país que ela adotará e amara, a mataria. Nos meses seguintes, enquanto aguardava a execução, ela se transformou. A diva desapareceu, dando lugar a uma mulher de fé estoica e serenidade perturbadora. Ela aprendeu a tricotar, leu a Bíblia e escreveu cartas que nunca seriam enviadas. Ela recusou-se a acreditar que o fim viria até a manhã em que ouviu as botas no corredor. E assim voltamos àquele campo em Vincennes. O momento do tiro não foi apenas o fim de uma vida, foi o nascimento de um mito eterno. Imediatamente após a execução, um oficial aproximou-se do corpo caído e deu o tiro de misericórdia na têmpora, um ritual macabro para garantir a morte. Mas a tragédia final de Matari não foi a execução, foi o esquecimento físico. Ninguém reclamou seu corpo. Nem a família, nem os ex-amantes, nem o marido. Seus restos mortais foram enviados para a Faculdade de Medicina de Paris, onde foram usados em aulas de anatomia. A cabeça de Matari, embalsamada, permaneceu no Museu de Anatomia até desaparecer misteriosamente nos anos 1950, talvez roubada por um admirador mórbido. Hoje, documentos liberados pelos arquivos franceses, alemães e britânicos sugerem uma verdade muito mais cinzenta.
Mata Hari foi provavelmente uma espiã incompetente que tentou jogar os dois lados um contra o outro para manter seu guarda-roupa, sem entender a gravidade do jogo. Ela não foi a vilã que destruiu exércitos, mas foi, sem dúvida, a vítima perfeita para uma era que precisava desesperadamente de sangue. Sua história nos obriga a questionar: em tempos de guerra, a verdade importa, ou apenas a narrativa? Ela foi morta não pelo que fez, mas pelo que representava: uma mulher livre, sexualmente independente e estrangeira em um mundo de homens nacionalistas e puritanos. Se a história dessa mulher enigmática, que dançou no limite entre a vida e a morte, mexeu com você, não deixe essa narrativa se perder. A história é feita de nuances, não apenas de heróis e vilões. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdadeira face por trás do véu. E lembre-se, a história que conhecemos é apenas a ponta do iceberg. Até o próximo capítulo dos Mistérios da Humanidade.